Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos nessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, em mais um dia de leitura e de singelas reflexões, compartilhando com os vossos corações esse alimento importante da nossa alma. Essas leituras trazidas pelo Espírito Emmanuel, que nos dá consolo, orientação, esperança e advertências. Que possamos todos saber aproveitar essas mensagens dentro dos nossos corações, das nossas mentes, principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas de relação. Pedimos sempre o amparo e a proteção de Deus, de Jesus e dos mentores e guias espirituais, para que possamos beber dessa fonte de tanta sabedoria, com responsabilidade, sabendo aproveitar essas mensagens, conseguirmos realmente entender portas adentro do nosso coração. Hoje a leitura será a mensagem do livro, a mensagem número 20, que tem como título Prescrições de Paz. E Emmanuel inicia com o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, em que nos disse: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas, cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar as ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro que provavelmente nunca virão a acontecer. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares de cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. São muitas prescrições, muitas medidas que o nobre Espírito nos traz para a conquista dessa paz, do equilíbrio, da harmonia espiritual. Então, essas indicações
indicações de paz, servem para quê? Para nos imunizar contra essas aflições e tensões que desarmonizam, né? Que criam o conflito dentro de nós e projetamos esse conflito, essas guerras no nosso exterior, no nosso mundo externo. E assim, de uma forma imprevidente, arruinamos o tempo e a vida, o fluido vivo do tempo. Então ele fala, uma das medidas, né, que Emmanuel nos fala aqui, é corrigir dentro de nós aquilo que é suscetível de corrigenda, não é? De conserto. É a coragem de mudar. Nós somos capazes de mudar. Nós somos capazes de fazer, alterar esse tipo de pensamento de padrão. Muitas vezes que nos levam a uma ruína espiritual, a um estacionamento espiritual. Então, não nos falta mais, às vezes, nem lição, nem conselho, e nem exemplo. Nós temos tantos bons exemplos. Muitas vezes o que nos falta é a coragem. Coragem para mudar aquilo que podemos mudar. Nós já podemos observar que tem coisas que dependem de nós. E outras não dependem ainda de nós. E não adianta a gente ficar ali forçando aquela porta, aquela fechadura para abrir, quando não é o momento. Arrombando as portas da vida. Nós sentimos pelo próprio fluxo do acontecimento quando as coisas não são para aquele momento. As portas não estão se abrindo. Tenta mais uma vez, mas bom, chega. Né? Vamos esperar mais um tempo, vamos refletir, vamos ver se estamos preparados para aquilo que vai se abrir e vamos andar com mais prudência. Então nós temos inúmeras coisas para mudar dentro de nós, que nos falta essa coragem. E inúmeras situações que ainda não iremos poder mudar. Quantas situações no nosso, em relação à saúde, né, ou nas nossas famílias, que nos cabem que tipo de sentimento? De aceitação, de resignação. Fizemos a nossa parte? Fizemos. Ainda não foi mudado? Não. Entreguemos a Deus, entreguemos a Jesus, com a certeza da nossa consciência que a gente já fez o melhor da nossa parte. Mais tarde a gente vai recomeçar novamente. Mas naquele momento é um sentimento de resignação. E não de estar sendo criado ou tratado sem o amor de Deus. Ou então que esse Deus está sendo ali impiedoso. Nada disso. Deus é Pai de amor e misericórdia. Deus é Pai bondoso e educador, e que permite situações que venham nos educar. Inclusive aceitar, a ouvirmos não, inúmeros caprichos que ainda temos na nossa alma. Vamos ouvir não, como damos não para aqueles corações que estão sob a nossa tutela. Temos que dizer não. E ele nos fala aqui, né, fazendo sempre o melhor. Então, a gente lembra muito daquela oração da serenidade, né? Coragem para mudar aquilo que podemos, serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar e sabedoria, que a sabedoria vem de Deus, para distinguir uma da outra. Que Deus nos dê essa sabedoria. Então ele nos fala aqui, aceitar os obstáculos, porque é da lei, né? É da lei de progresso, para o nosso progresso moral, são as provas que vão nos possibilitar situações mais à frente, um pouco mais complexas. Então nós vamos aqui nos adequando como trabalhadores do Senhor. O trabalho se apresenta na medida que o trabalhador se aprimora, que ele se qualifica. Então muitas vezes nós vamos vencer obstáculos, vamos aprender a ter resistência para sermos trabalhadores mais úteis
menos trabalhadores que criam confusão. A gente vai aprendendo a tolerar, a observar a ofensa que o outro nos traz como retrato dele, do seu mundo interior. Mas aquela ofensa que o outro me traz, olha bem, eu não sou obrigado a recolher aquela sombra que ele me traz. Repara isso. Aquilo é um presente. Se ele está dizendo que aquilo é um presente, o presente fica na mão daquele que está trazendo. Eu não quero receber aquele tipo de encomenda. Eu já vi qual é o teor, a vibração daquilo que o outro começou a falar. Eu não quero aquilo para mim no meu mundo interior. Então, eu vou recolher, eu vou ouvir aquilo, né? Vou observar aquela ofensa com sentimento até de indulgência, de compaixão pelo outro ainda se encontrar numa faixa espiritual tão desequilibrada. Ele está sofrendo tanto que ele tem necessidade de se alimentar fazendo o outro sofrer. É muito triste. É muito triste. Outra coisa que ele nos fala, né? Mais uma medida para a gente ter paz. Vamos abolir as inquietações ao redor de calamidades anunciadas. Como tem os anunciadores do fim do mundo, de guerra, de tumulto, não tem para o futuro? Geralmente nem vão vir. Quantas vezes, né, as pessoas sofrem, se martirizam assistindo filmes, lendo livros, que só traz aquele sentimento de um futuro de angústia, de desespero, de desequilíbrio. O que essa alma está se alimentando? Por que necessita ainda tanto do terror? Por que necessita ser alimentado ainda por essa vibração de desespero? Vamos observar. Vamos nos observar. A gente vai lembrar sempre que, olha, aconteça o que acontecer, Jesus comanda essa nave mãe, planeta Terra. Jesus está no comando. Eu preciso pacificar o meu mundo interior. Está na mão de Jesus. Jesus está no comando de tudo. Seja o que tiver que acontecer, se tiver que passar, vamos passar com dignidade. Dentro da gente fazendo paz. Outra coisa que ele fala aqui. Existe dentro de nós os pensamentos de culpa, de arrependimento? Temos. Todos nós temos um sentimento de arrependimento, de remorso. Mas o que ele diz é o seguinte: eu não posso viver nesse sentimento que é um sentimento de desequilíbrio. Aquele que se sente culpado e não se perdoa, ele abre um campo imenso ali para outros espíritos o perturbarem. Porque ele mesmo não se perdoa. E por que ele não se perdoa? Ou porque ele não está tendo coragem para retificar aquele caminho, ou seja, mudar e aproveitar a oportunidade que Deus vai dar de se entender com a lei e com aquele outro que prejudicou. Isso é a retificação. E aí a gente para assim, por que não quer mudar? Por que quer continuar naquela culpa, fazendo sofrer? Percebi que errei, né? A gente começa até a lembrar do pessoal que já escreveu, né? Errei, está errado e não vou mais errar nessa questão. Aconteceu, já aconteceu. Eu não posso modificar aquilo que já aconteceu. Mas eu posso, a partir de agora, trabalhar num outro sentido, melhor. Aquilo que eu fiz e que me arrependo. Todos nós temos esse sentimento, mas esse sentimento em excesso causa o desequilíbrio. E esse sentimento ele serve na medida em que nos possibilita a mudança. Porque enquanto eu não me arrepender de uma situação, enquanto eu não entender que aquilo está contrário à lei de Deus, eu não mudo. Ou eu mudo só no exterior, mas não mudo dentro de mim. Então,
esse sentimento de culpa, de remorso, ele abre uma fissura na alma para que aquela vaidade, aquele orgulho caia. Porque a vaidade é achar que nunca vai cair, que nós não vamos errar. Mas erramos. Reconhecemos que erramos e não vamos mais errar. Vamos trabalhar para não errar. Vamos nos esforçar para que aquele erro não seja mais cometido. Deus vai nos apresentar uma nova oportunidade de nós nos reconectarmos com essas emoções através de novas experiências. Que estejamos prontos para as novas experiências. Então, esse sentimento de meia culpa, isso não vai levar a nada. Então ele fala outra coisa. Nem desprezar aqueles entes queridos e nem superproteger, né? É o extremo que muitas vezes nos colocamos. O extremo das emoções. O 88000 é desequilíbrio. É desequilíbrio. Às vezes a gente quer colocar aquele outro preso, devendo-nos aquela proteção em troca de que ele pense como a gente, com que ele seja um satélite ao nosso redor. Muitas vezes não percebemos que em conta daquele carinho, daquele atendimento, vai ter uma cobrança ali, será? Uma cobrança que o outro seja eternamente fiel ao meu modo de pensar? Então nós já começamos a perceber que tem um desequilíbrio. Então a gente vai aprender ao longo das reencarnações a respeitar esse outro que nos chega na vida, no caminho. Outra coisa que ele nos fala aqui, não exigir do outro aquilo que ainda não fazemos. Geralmente a gente exige do outro, né? Muitas vezes nós vamos exigir do outro o amor. Esquecidos que somos nós que precisamos aprender a nos amar, a nos respeitar e amar o outro, respeitar o outro como a nós mesmos. Eu não posso entregar projeto de vida, de crescimento, na mão de quem quer que seja. Porque o trabalho de descascar esse abacaxi aqui é meu. Eu que tenho que descascar o abacaxi que eu sou. E não o outro. O outro é aquele que compartilha a vida. Que muitas vezes vai me dar aquela palavra de incentivo. Mas sou eu que tenho que fazer. Eu não posso exigir que o outro me dê aquilo que eu não dou para mim mesmo. A outra forma que ele fala, nada pedir sem dar de nós mesmos, né? Nada pedir. Respeitar os pontos de vista dos outros, mesmo quando eles se colocam ali completamente contra a gente. Patenteado, né? Nós temos convencidos quanto devemos estar de que os pontos de vista do outro é a maneira que ele tem de observar o mundo pelos olhos dele. São as crenças dele, as opiniões e afirmações, são os padrões que ele traz de reencarnações anteriores e muitos dos processos familiares e educacionais vividos nessa reencarnação. São padrões. Criamos padrões, muitas vezes limitantes, extenuantes, cobradores. Outros são padrões desafiadores, outros são... Então nós começamos a observar que temos que respeitar o outro. Ele vai ter a visão dele de acordo com a maturidade espiritual. Não, né, a idade do corpo físico. Os dentes mostram e demonstram a idade do nosso corpo físico. A maturidade espiritual é outra questão. Não é em relação ao corpo físico. É daquele espírito. O que ele já compreende, aonde ele já é capaz, né,
de ressignificar, como é que ele é capaz de se propor a mudanças, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Cada um tem o seu próprio tempo. Outra questão que ele fala, nós não podemos ignorar as crises do mundo. Nós estamos no mundo, nós vamos observar essas crises. Mas reconhecer que o equilíbrio, primeiro, né, se ocorre por dentro de nós. Então, quando nós tivermos a paz de espírito, a nossa consciência tranquila, a certeza, a confiança no Pai, independente da tempestade que vivermos numa reencarnação, o tumulto que seja uma geração, nós vamos saber que está tudo certo dentro da lei de Deus. Que é um aprendizado, é uma oportunidade que a vida me oferece para crescer diante daquela situação, seja ela qual for. Então é por dentro que eu cresço. Esses fenômenos exteriores, né, são necessários para que a vida e o próprio planeta continue no seu processo de mudança. A lei é lei de progresso. Então as leis do universo assinalam, né, o rumo da perfeição, para que a vida não perca essa rota, né, tresmalhe da rota, não perca. Então, são essas prescrições de paz que Emmanuel aqui, inúmeras prescrições para sossegarmos, né, nossa alma. Muitas vezes fala, calma alma, sossega, entrega na mão de Deus as situações. Para nós encerrarmos então esse estudo de Emmanuel, nós buscamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Achareis, o item 6, que tem como título Observar os pássaros do céu. Jesus, né, nos diz, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros e, contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentro de vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais tanto? Inquietais também com a vestimenta. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. E entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Assim faz os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo.
Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Que possamos, procurar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. E todo o restante nos virá por acréscimo da misericórdia de Deus. Muita paz, muita harmonia espiritual em nossos corações, em nosso caminhar. Que possamos, ao passar junto àqueles que conosco convivem, expressar desta confiança e desse sentimento de fé em Deus. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.